irmãos, rapidamente, em poucas palavras, listar 5 galardões, 5 tipos de prêmios que o Senhor tem para nós. 5 coroas que a Bíblia relata. Primeira coroa está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Isso fala, querido, do trabalho, do esforço, da dedicação, de entregar a sua vida ao reino, de trabalhar para o Senhor com intensidade. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, e para você também que está nos assistindo pela live: se esforce um pouco mais, ore um pouco mais, evangelize um pouco mais, pregue um pouco mais. Vale a pena sofrer pela obra do Senhor. Se você está sofrendo, aleluia, Romanos 8,18 está escrito que as aflições deste tempo presente em nada são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que Deus preparou para nós, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem mesmo subiu ao coração do homem, mas o Senhor preparou, está preparado. Aleluia. A segunda coroa, queridos, ela está descrita em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. É interessante nós lembrarmos que 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo enquanto está preso e sabe que vai morrer. Versículo 7, nós temos aquele versículo que nós gostamos tanto, a qual o apóstolo Paulo ele diz: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Aí o verso 8: desde agora a coroa de justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, preparou para mim, e não somente para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Eu descobri isso, pastor, o Espírito de Deus me revelou. Essa coroa é para aqueles que amam a segunda vinda de Cristo. Porque tem algumas pessoas, queridos, que amam a segunda vinda do Senhor, e amam a vinda de Jesus de uma maneira tão intensa, tão profunda, que ele ama mais do que a sua família. Pastor, eu preciso dizer isso, pastor. Eu sou o filho mais novo de 4 irmãos. Meu pai aceitou a Jesus quando ele tinha 50 anos. Meu pai era um homem de 1,90 m. Ele era carteira preta, estivador no cais. Carregava aqueles sacos, vários sacos em cima. Na nossa linguagem de jovem, monstro, rústico, agressivo. Gostava de beber. E às vezes quando ele chegava em casa, ele trancava as portas da casa e dizia: agora eu vou matar vocês todos, meus irmãos, e depois eu vou me matar. Esse era o nível do meu papai. Mas quando ele tinha 50 anos, a minha irmã mais velha, eu tinha 4 anos, pastor, ela começou a ficar endemoniada. Ela namorou com um garoto que era filho de uma mãe de santo, e ela desmanchou o namoro. Aquele menino lançou um encantamento. Ela começou a ficar endemoniada. E meu pai ficava assustado, porque ela era uma criança de 15 anos e batia nele. E ele não entendia porque ele não conseguia segurar essa menina. Então ele foi na paróquia, ele foi até o padre, mas o padre não conseguiu expulsar. Ele foi até uma benzedeira, uma mulher com umas plantas assim, que batia com as plantas, mas ela não conseguia expulsar. O meu pai foi em diversos lugares, até que alguém disse assim para ele: vai nas irmãs do coque, nas irmãs do glória a Deus e aleluia. E meu pai foi em uma reunião de oração, e uma senhorinha, quando viu ele no meio daquela multidão, falou assim: eu quero ir lá na tua casa, porque o Senhor falou que vai ter uma obra lá. E meu pai ficou espantado, falou: nem falei nada, e ela já disse. Levou ela até lá. Quando aquela mulher chegou lá, ela disse: olha, para sua filha ser liberta, temos que fazer uma campanha. E meu pai falou: o que é campanha? Campanha são 7 dias de culto dentro da tua casa. E meu pai falou: tudo bem, se é para ela ser liberta,
primeiro dia, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana, na sétima, ela foi liberta. E o meu pai gostou tanto que ele disse assim: mas já acabou, são só 7, não dá para fazer mais? Aí elas falaram assim: dá para a gente fazer um outro trabalho, chamado ponto de pregação. E meu pai disse: tudo bem, eu quero. Aí elas disseram assim: para que isso aconteça, você tem que aceitar Jesus. E meu pai aceitou Jesus, pastor. Com 50 anos, ele aceitou a Jesus. Ele começou a construir, a cavar uma garagem, isso lá na cidade de São Vicente, na Ponte Pêncio, naquele bairro ali, Rua das Vacas, eu não sei se alguém conhece, é Praia das Vacas, né? Saturnino de Brito. Meu pai começou a cavar uma garagem, e ele ouviu uma voz dizendo: tu vai construir aqui, não é uma garagem, é uma igreja. E meu pai disse que foi a primeira vez que ele ouviu a voz do Senhor, pastor. E ele obedeceu, ele construiu aquela igreja. Aleluia. E quando ele já tinha agora 54 anos, 4 anos depois, toda a família aceitou Jesus. Meu pai se tornou diácono da igreja. Começou, ele abria os trabalhos, uma bênção. Até que um dia, o Senhor me deu um sonho. Eu tinha 8 anos. Preste atenção. Nesse sonho meu pai me dava uma Bíblia. Ele de terno me dava uma Bíblia e falava: ó, eu comecei algo e você continua. No término da viagem a gente se encontra. Eu contei esse sonho para o meu pai. O meu pai na hora falou em línguas, pastor. E ele disse assim: o Senhor vai me levar, meu filho. Eu era uma criança com 8 anos, eu não entendia aquilo. Vai levar o Senhor para onde? Ele disse: para o céu. Uma semana depois, o meu pai foi acometido de um AVC. Ficou em coma no hospital. E toda a igreja começou a orar por ele. E foram ali as pessoas da igreja, o pastor convicto, cheio de Deus. Ele disse: hoje, o nome dele é José, o irmão José vai acordar hoje. Porque o meu pai estava em coma, 7 dias depois daquele sonho. E ali o pastor orou, a igreja: vai, cura, cura. Só eu e meu pai sabíamos do sonho. E eu não quis ir no hospital, porque eu sabia: o Senhor vai levar meu pai. E ali o meu pai, quando aquele pastor orou, o meu pai despertou. E a igreja se alegrou e começou a orar. E o meu pai disse: não orem mais, não orem por mim, porque os anjos do Senhor já estão aqui. Eu já vejo as mansões celestiais. Eu vou para onde o Senhor me chamou. E naquele dia o meu pai partiu, meus irmãos. Essa coroa são para pessoas que amam a vinda do Senhor. Pessoas que acordam, dormem, vivem pensando nisso, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito diz: vem. A igreja diz: vem. E quem tem sede, vem. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terceira coroa, meus amados, ela, pastor, nem sei mais o horário, pastor, meu Deus do céu. Já vou mais 10 minutos? 10 minutos. Oh, glória. Terceira coroa está descrita em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Essa é uma coroa exclusiva para pastores. Está escrito lá assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não com força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de espírito voluntário, não como que tendo domínio sobre a herança de Deus, mas sendo o exemplo dos fiéis. E quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Vale a pena, meus irmãos. Aleluia, está muito próximo. Está muito próximo, querido. Eu só estou pregando a parte boa. Pela misericórdia, pastor, nós estamos sincronizados. O senhor vai pregar a parte difícil na segunda-feira, nos trabalhos. Eu só estou pregando a igreja vitoriosa, a igreja que vai ser arrebatada aos céus. Você entende isso, meu irmão? Porque nesse culto, nessa celebração, é um culto de 7 anos. Oh, glória, aleluia.
enquanto a igreja está celebrando 7 anos, aqui na terra, são 7 anos da grande tribulação. Aleluia. Quarta coroa é a coroa incorruptível. Está escrita lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Depois você dá uma lida lá. Aleluia. E a quinta coroa é a coroa da alegria. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Obrigado, pastor. Oh, aleluia. Quando nós, a igreja, for galardoada, nós seremos levados, querido, para as bodas do Cordeiro. Eu não sei se é um outro salão, eu não sei se é um outro ambiente, mas nesse lugar, querido, aleluia, a igreja terá oportunidade. O Senhor Jesus vai apresentar a igreja ao Pai. Porque você precisa entender, meu irmão, que as bodas do Cordeiro, elas são símbolo das bodas judaicas. As bodas judaicas demoravam 7 dias. Então as bodas do Cordeiro, 7 anos. As bodas judaicas, elas tinham 3 fases, que era a promessa, o desposamento e o casamento. A promessa foi feita antes da fundação do mundo. Jesus fez a promessa. O noivado, o desposamento, começou na cruz do Calvário. Quando Jesus se entregou, a igreja se tornou noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva. Mas nesse evento, aleluia, Jesus apresentará a igreja ao Pai e vai dizer: essa é a minha esposa. Nós casaremos com o Senhor. Nós seremos a esposa do Cordeiro. Aleluia. Você entende isso, querido? A igreja galardoada, andecoma da raia, ela bacandaraua. Eu não sei como será mesmo, porque são miríades e miríades de pessoas. Nós veremos obreiros. Eu encontrarei meu pai. Meu pai não vai ser mais meu pai, vai ser meu irmão. E eu vou dizer para ele que eu fiz o possível. Eu vou dizer para ele que eu me esforcei para levar o legado da nossa casa. Você que é filho de pastor, você que é obreiro, você que tem uma família cristã, sua mãe é crente, ela te ensinou: volte para os caminhos do Senhor. Honre o legado da tua família, honre a tua bandeira. A bandeira que Deus te deu é o nome da tua família. Aleluia.